Oi, amorecos, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, mais um diário de gravidez, gente. Acho que esse é o terceiro diário, né? Inclusive é o penúltimo. Acredito que o próximo eu só devo fazer quando realmente o bebê nascer ou quando estiver muito próximo disso acontecer, né? Eu fiz do primeiro trimestre até as 12 semanas, depois fiz um diário das 12 até as 20 semanas de gravidez. E hoje eu vou trazer pra vocês o diário das 20 às 30, porque já passamos de 30 semanas de gravidez, gente. E agora começa a cair a ficha de que tá chegando perto, de que falta pouco tempo. E assim, a ansiedade começa a bater de verdade, né? Mas eu vou relatar pra vocês tudo que aconteceu ao longo dessas semanas, dessas 10 semanas, que muita coisa aconteceu. E eu anotei tudinho aqui pra vocês. Logo no iniciozinho, né, 21, 22 semanas ali, passou de vez a minha gastrite, graças a Deus, gente. Eu falei no último diário pra vocês, né, que eu tive uma gastrite que me maltratou. Foi bem complicado e eu ficava com muita azia. Depois que a gastrite melhorou, eu tomei remédio, fui no médico, falei tudo no outro vídeo pra vocês, senão não vou repetir hoje. Mas depois que melhorou, ainda fiquei com uma azia bem persistente, bem chata, que tudo que eu comia parecia que caía como uma bomba, sabe? E ficava queimando bastante, e eu achei que eu ia ficar com aquela azia até o final da gravidez. Mas, graças a Deus, ela passou 100%. E aí ficou bem melhor, né? Porque aí passaram os enjoos, passou a azia, e aí a gente já se sente mais disposta também. O segundo trimestre, gente, pra mim, ele é a melhor fase da gravidez. Nessa fase entre 20 e 28 semanas, é onde eu fico mais disposta, fico com bastante ânimo, fico me sentindo muito bem. E foi essa fase aí. Mas uma coisa que aconteceu, que não aconteceu na gravidez da Manu, e nessa eu tô sentindo muito já, logo no início do segundo trimestre, assim que virou, foi que eu comecei a ir muito no banheiro, gente. Nossa! É o tempo inteiro. Eu sou o tipo de pessoa que eu durmo a noite inteira e não acordo pra fazer xixi, não acordo pra beber água, não acordo por nada. Eu durmo igual pedra mesmo. E pela primeira vez eu acordava com vontade de ir no banheiro. Eu fiquei até com medo de acabar fazendo xixi nas calças e não acordar, mas eu ficava tão apertada que aí eu acabava acordando. 1, 2 vezes na madrugada, por aí, gente. E o dia inteiro indo no banheiro, gente. O dia inteiro, o dia inteiro. Não sei se é só porque entrei no segundo trimestre, o bebê tá mais pesadinho, faz aquela pressão a mais na bexiga e aí você fica realmente com vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Ou se é porque eu tive problemas com infecção urinária, gente. Ainda, na verdade, estou tendo problemas com infecção urinária. No primeiro trimestre eu tive, tratei, melhorou um pouco, cheguei a ter febre, passei bem mal, né? E falei pra vocês no último vídeo, melhorei e achei que tava tudo bem, mas aí a bendita voltou. Aí meu médico passou outro remédio dessa vez, e ele passou pra eu tomar durante 14 dias antibiótico, né, pra poder controlar essa infecção. E agora eu tenho que tomar também todo dia, eu tenho que tomar um antibiótico pra ver se ela não volta dessa vez. Então eu acho que um dos sintomas da infecção urinária é você querer fazer xixi toda hora, porque às vezes eu vou, gente, sai 3 gotinhas e parece que eu tava apertada como se fosse... como se eu tivesse com litros na bexiga, e só sai ali 3 gotinhas e passa. E uma coisa que eu sinto também bastante, assim, os únicos sintomas que eu tô sentindo dessa infecção, na verdade, é isso, é que quando dá vontade de fazer xixi, eu não consigo segurar de jeito nenhum, porque minha barriga fica logo muito dura e muito dolorida. Durante ali eu não sinto nenhum ardor, nenhum incômodo, nem nada, tá? Mas aí depois a barriga ainda fica contraída, fica dura. E é bem esquisito. Sinto um pouquinho de dor às vezes depois. Enfim, eu não sei, mas eu sei que eu tô indo no banheiro o tempo inteiro, gente. Eu tô morando no banheiro, quase. Falando em barriga dura, essas coisas, com 21, 22 semanas já começou a surgir as primeiras contrações de treinamento. E eu fiquei bastante chocada, gente, porque na gravidez da Manu eu só comecei, assim, que eu me lembro de sentir mesmo, foi a partir de 34 semanas de gravidez, foi quando começou as contrações de treinamento, que a barriga ficava ali rígida e tudo mais. Com essa, com 21 semanas, 22, já começou. E dessa vez tá sendo uma contração diferente. A barriga fica bem dura e é como se eu estivesse fazendo toda a minha força pra esticar ela.
Então eu fico com falta de ar. Eu não sei se isso é normal ou não. Eu vi alguns relatos, né, que eu acho que algumas mães também passam por isso. E fica tão dura, tão esticada, tão assim, parece que eu tô assim forçando tanto que eu fico com falta de ar, gente, de verdade, assim, fico. Aí depois a barriga relaxa de novo, aí volta tudo ao normal, eu fico tranquila mesmo. Então, assim, eu fiquei surpresa com isso, porque foi uma coisa que não aconteceu na gravidez da Manu. Na gravidez da Manu, a barriga até contraía, mas não me dava falta de ar. Não tinha nenhum tipo de incômodo, nem nada. Eu só realmente botava a mão e sentia que ela tava mais durinha. Mas nessa gravidez, as contrações de treinamento estão até me assustando. Já teve vezes eu pensar, gente, não é possível, será que eu já vou parir? Mas não dói, sabe? Então eu sei que não é, as contrações não são ritmadas. E elas geralmente ficam piores nos dias que eu fico muito agitada. Nos dias que, por exemplo, eu ando muito, eu saio para um lugar e ando muito, fico muito tempo em pé. Quando eu faço pouco repouso, sabe? Que eu sou meio agitadinha. E aí, nesses dias, geralmente a barriga fica mais dura e eu tenho mais essas contrações e fica bem complicado. Outra coisa que diminuiu, graças a Deus, gente, nessas semanas foram as quedas de pressão. Eu estava tendo lá no início e aqui agora já praticamente não acontece. Graças a Deus diminuiu bastante, era horrível porque eu sempre tinha medo de passar mal, porque do nada, gente, eu tava bem, mesmo comendo nos horários certinho, mesmo fazendo tudo certinho, do nada minha pressão caía. Então agora já diminuiu isso e aí eu fico mais relaxada, mais tranquila pra ficar em casa sozinha, com a Manu e tudo mais. Uma coisa legal dessas semanas é que aí eu já comecei a ver o bebê mexer. Eu já sentia o bebê mexer desde as 18 semanas mais ou menos, mas eu ficava ali olhando, tentando ver e assim, no máximo dava uma balançadinha bem de leve. Mas depois disso, de 22, 23 semanas, você consegue ver mesmo, assim, bem real. Consegue filmar se o bebê deixar, né? Os chutinhos, você consegue sentir melhor onde ele tá, sabe? E até mais ou menos deduzir, assim, eu acho que aqui tem um pezinho, eu acho que aqui tem uma mãozinha, alguma coisa assim, porque os chutes são bem fortes e bem visíveis mesmo aos nossos olhos, né? Até então só eu sentia, mas agora qualquer um consegue ver e também consegue colocar a mão e sentir, o papai sentir também e tudo mais. E isso é muito gostoso, gente, é uma coisa muito gostosinha. Essa sensação. Apesar que é muito gostosinho, acalenta nosso coração, mas também dói, gente. Pelo menos nessa gravidez tá doendo bastante. Na gravidez da Manu, ela chutava muito na minha costela aqui em cima, sabe? Dava aquele tum na costela. E isso já no finalzinho, já no 9º mês, mais ou menos, isso começou a acontecer. No Davi, o chute tá ao contrário, gente. O chute tá pra baixo, tá lá nos Países Baixos, se é que vocês me entendem. E tem hora que chuta que parece que o pé da criança vai sair, assim, que se eu botar a mão eu vou encontrar o pé da criança aqui do lado de fora. Chega a assustar. Isso não tinha acontecido na primeira gravidez. E com o Davi acontece muito, dele chutar e chutar lá embaixo. E dá uma sensação super esquisita, uma mistura de dor com... Parece que eu tô com vontade de fazer xixi, com esse bebê vai sair por aqui, não é possível. Mas no fim depois passa e nada disso acontece. Mas é bem esquisito, bem esquisito mesmo a sensação. Lá por umas 22 semanas também eu fiz a ultrassonografia morfológica, que é um exame muito importante, né? Uma ultrassonografia bem importante, que é bem avaliado o bebezinho. Eles medem tudo nessa ultrassonografia, gente. Mede tamanho do braço, da perna, cabeça, mede de tudo. E é uma ultrassom bem legal que a gente vê bastante o bebê. Pelo menos se você pegar um bom médico, né, que tem paciência pra te mostrar, é bem legal. E eu também consegui ver que era realmente o Davi, que até então eu não tinha visto com os meus olhos. E aí eu vi realmente o pipiu lá e confirmei que era o Davi, porque eu confesso que eu estava com medo ainda, gente, de chegar lá e não ser um menino, da primeira médica ter errado no primeiro ultrassom e tá errado e eu ter que trocar tudo do enxoval e não sei o que, mas graças a Deus é um menino mesmo, tudo certo, segue o fluxo. Uma coisa que passou a acontecer também nesse 2º trimestre / terceiro, iniciozinho de 3º trimestre, é dor nas costas.
Foi outra coisa que eu não tive na gravidez da Manu, gente. Porque eu ganhei muito pouco peso na gravidez da Manu e a barriga praticamente não tive. Então não teve esse negócio de peso nas costas e tudo mais. Eu nem entendia isso. E na gravidez do Davi, já agora, no final do segundo trimestre, eu já comecei a sentir o peso nas costas. Claro que assim, depende, né? Não é em qualquer momento. É geralmente quando eu fico mais tempo em pé, tudo mais, aí dá aquela dorzinha assim, bem no final das costas, quase em cima do bumbum. E tem hora que parece que a gente não acha posição pra sentar, gente. Tem dia que parece que, assim, nenhuma posição tá confortável. Até no carro você senta, aí você faz assim, você faz assada, aí eu abaixo o banco, levanto o banco e parece que nada dá certo. Mas são momentos específicos, não é o tempo todo. Mas eu confesso que eu já comecei a sentir esse tipo de incômodozinho, né? Que a tendência é intensificada aqui pro final da gravidez. Outra coisa que aconteceu nesse segundo trimestre, gente, é que eu fui encaminhada para endocrinologista. Endócrino ou endócrino? Não sei. Acho que é endócrino, né? Para uma médica que trata pessoas com diabetes, entre outras coisas, e para nutricionista. Por quê? Lá no exame que eu fiz de glicemia em jejum, que é um dos primeiros exames que pede lá no início da gravidez, eu fiz com umas 17 semanas, eu acho, por aí. Mais ou menos por aí. Já nesse exame, minha glicemia deu alterada. Eu não comentei com vocês no último diário porque ainda não era nada certo, se eu tinha algum problema ou não, se tinha acontecido alguma coisa ou não. Mas deu alterado, eu acho que ela deu 113, que é um valor acima do ideal para gravidinhas, né? Para gravidinhas, o ideal é que seja no máximo, acho que até 92 a glicemia em jejum. A minha deu 113, então já deu, assim, indicativo tecnicamente de diabetes gestacional. Mas você não pode garantir que é ou não é com apenas um exame. E aí o meu médico me passou para uma especialista, que é a endocrinologista, e ela me passou outros exames. Me passou outro exame de glicemia em jejum para eu repetir, né? E pediu para eu fazer de uma forma diferente. E passou também alguns que também mede a glicemia. Eu acho que é hemoglobina glicada e frutosamina. Eu vou botando os nomes escritos aqui. Mas são exames que conseguem ver a sua glicemia não só naquele momento, mas como que esteve nos últimos tempos, se estava alterado ou não, se já estava assim alguma coisa errada, ou se foi só naquele dia, tudo mais, eles conseguem ter essa noção. E eu confesso que assim, gente, essa fase foi muito difícil pra mim, porque assim, quando eu ouvi a frase diabetes gestacional, meu mundo caiu. Sabe aquela coisa que você não está esperando? Eu não estava esperando porque eu tinha passado a parte dos enjoos, aquela fase ruim, e estava super animada, cuidando da minha alimentação, me exercitando, e nunca na minha vida iria cogitar isso, diabetes gestacional. Foram semanas muito complicadas, eu tive muita dificuldade de aceitar, assim. Fiquei muito chateada, tipo, eu tô fazendo tudo certo, como que tá acontecendo isso comigo, não sei o quê. Foi muito complicado, gente, eu tô sendo sincera aqui pra vocês. E aí, quando eu passei com a endocrinologista, ela me passou esses exames pra eu repetir. Eu fiz de novo e, graças a Deus, a glicemia deu tudo ok. E deu também as outras taxas que ela mediu, deu tudo ok também. Nesse meio tempo, eu passei com uma nutricionista, né? Porque quem tá com diabetes tem que ter acompanhamento com nutricionista. E aí eu passei com ela, só que assim, tanto o meu médico, quanto a endócrino, quanto a nutricionista, repararam que meu ganho de peso na gestação foi bem pouco, que eu sou jovem, que na primeira gravidez eu não tive nada em relação a isso. Minha glicemia sempre foi super baixinha. Então, tava muito estranho aquele resultado. E também eu não tenho tendência na família, a parte da minha família que tem uma parte mais distante. Mas mãe, pai, vó, avô, ninguém tem diabetes. Então, assim, tava muito estranho aquele resultado. Os indicativos não batiam muito bem com aquilo. Com uma glicemia tão alterada logo no início da gravidez, tão assim. E aí eu passei com a nutricionista, ela acompanhou meu peso, não me passou nenhuma dieta muito restritiva, falou, você tá ganhando peso num nível ok. Se eu restringir mais o que você come, você vai começar a perder peso, porque eu tô ganhando pouco peso. Então, se ela restringisse e botasse uma dieta muito regrada, provavelmente vai começar a perder peso. E não é esse o objetivo na gravidez, né? Que a gente venha perder peso, emagrecer e tudo mais.
Então, ela não restringiu minha alimentação num primeiro momento. E aí, depois, quando saiu os resultados também do exame, ela viu que realmente não precisava de nada disso. Mas foi um susto que eu passei, um processo que eu passei aqui no meio do caminho. Foi bem tenso, mas passou. E agora eu tenho que fazer o exame de curva glicêmica, porque esse exame, né, que é aquele exame do líquido doce e tudo mais, se eu realmente estivesse com diabetes, eu não poderia fazer esse exame, não seria recomendado eu tomar aquele líquido super doce e tudo mais. Então, eu tive que confirmar tudo isso antes, que eu não estava, para poder fazer aquele exame depois. Então, ainda não fiz esse exame, vou fazer agora. E é isso, gente. Mudando um pouco de assunto dessa parte de diabetes gestacional, uma outra coisa que começou, uma curiosidade, né, que começou a acontecer agora, voltou a acontecer, porque no iniciozinho da gravidez também acontecia, eu acordar com cãibras nas pernas, gente. E assim, é muito forte, é muito engraçado. Eu acordo, se eu me esticar, eu não posso me espreguiçar, assim, esticar a perna, eu não posso. Eu tenho que levantar direto. Se eu esticar um pouquinho a perna, vem a cãibra e dói muito. Muito, 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 muito. Vem muito forte mesmo, muito forte mesmo. Dói demais. E aí eu tenho que geralmente pedir ajuda pro Jefferson pra vir e ficar massageando até passar. E é uma coisa que acontecia no primeiro trimestre, não sei por qual motivo, e agora tá voltando a acontecer também, não sei por qual motivo. É uma coisa que eu nunca tive antes, mas na gravidez, né? A gravidez é uma caixinha de surpresas, e aí tá acontecendo isso. E uma coisa que aconteceu também agora é que eu estou mais emotiva. Não sei porquê, gente, mas eu fico sentida com qualquer coisa, me estresso com qualquer coisa, tá tudo muito à flor da pele. Eu achava que essa variação hormonal era muito mais no início da gravidez e depois aliviava. Mas nessa gravidez agora eu ainda estou com bastante variação hormonal, que eu fico assim, ora eu tô com raiva, ora eu estou brava, ora eu estou carinhosa. E quem tá perto que lute pra poder aguentar minhas variações de humor. Mas eu sei que tudo isso vai passar, né, gente? Só tô compartilhando com vocês essa curiosidade. Eu acho que, assim, essas foram as principais características, né? Sintomas e tudo mais, as coisas que aconteceram ao longo dessas semanas. Foram semanas bem agitadas. Agora, já no finalzinho, a partir de 29, 30 semanas, eu já tô me sentindo um pouco cansada, gente, confesso. Que tá começando a sentir o peso da gravidez, realmente tô começando a sentir, eu fico um pouquinho mais molinha. Não consigo ficar muito tempo em pé, que dói as pernas, dói o joelho, dói, gente. Uma coisa que eu já tava esquecendo de falar pra vocês é em relação ao meu ganho de peso. Como eu falei pra vocês, eu não ganhei muito peso ao longo da gestação. Quando eu engravidei, eu estava com 61,1 kg. Quando eu engravidei, não, né? Na minha primeira consulta de pré-natal, eu tava com 61,1 kg. E agora eu estou com 65 quilos. Então, até agora eu ganhei, né, 61, 62, 63, 64, 65. Ganhei 4 quilos até agora, mas agora eu tô sentindo que eu tô ganhando peso bem mais rápido. Porque eu ganhei 1 quilo em 2 meses, outro quilo em 2 meses, agora eu já tô ganhando 1 quilo por mês. E eu acho que nesse próximo mês eu vou ganhar mais do que 1 quilo por mês, porque eu tô sentindo que tá crescendo bastante. Eu já tô com um pouco de dificuldade de conseguir me exercitar, a barriga já tá pesando, já não tô me exercitando como antes. Tô me permitindo isso também, né? Descansar um pouco. Mas esse foi o peso que eu ganhei até agora. E eu acho que vocês vão querer ver minha barriguinha, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês minha barriguinha, que tá um barrigão. Eu tô gravando esse vídeo já com quase 32 semanas de gravidez, então é uma barriga avançada, de 32 semanas. Mas só pra vocês terem uma noção do tamanho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver do lado daí, ó. Tá uma barriguinha bem avantajada, bem redondinha, bem marcadinha. Bem... Davizinho tá enorme aqui, crescendo, saudável, graças a Deus. E por enquanto tá assim. Então, meus amores, esse foi o diário de 20 a 30 semanas de gravidez. O próximo que eu devo fazer ou com 38, 39 semanas, bem no finalzinho da gestação, ou se acontecer de ter alguma surpresa e o bebê vir antes, né, vir inesperadamente com 36, 37, alguma coisa assim,
eu faço, mesmo depois que ele nasceu, eu reúno todas as últimas informações e conto pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Comentem aqui seus relatos, do que vocês se identificaram comigo. Quem tá grávida do lado daí, eu quero saber de vocês também. Eu adoro essa troca, esse compartilhamento aqui de informações. Vocês são minhas amigas do coração. E eu amo quando a gente pode se comunicar dessa forma. Um super beijo. Tchau!